Boa noite, Joana. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, que honra, minha professora Celinha Godoy, que honra! Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Que Deus abençoe todos aqui. Muito obrigada por estar aqui. Uma noite com tantas lives boas, né? E vocês aqui com a gente. Muito obrigada. A gente precisa começar a combinar com os colegas, né? De começar a ver as lives para a gente ver de todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Doutora Marisa já entrou. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Boa noite. Hoje é uma noite muito especial. Vamos falar de um tema Processamento auditivo. Boa noite a todos. Estou dando boa noite aqui. Boa noite, doutora Oi, Marisa. boa Tudo bem? noite. Tudo bem, Samantha? Boa noite a todos. Você Tudo está me certo? ouvindo bem, doutora? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Oh. Boa noite, pessoal que está entrando. Fala para a gente de onde vocês são, se são professores também, se são educadores. Obrigada por estar aqui com a gente, né, doutora? Numa Muito noite com obrigada. tantas lives acontecendo, boas também, mas a nossa live vai ficar gravada para dar mais oportunidades a todas as pessoas ter essa informação magnífica que a doutora Marisa vai tratar para a gente. Então, Tomara. ó, vai avisando o pessoal. Vai, tomara não. Vai avisando o pessoal que a nossa live está começando. Tem um aviãozinho aí, né? Vai passando para os amigos. Coraçãozinho também faz bem. E me falaram, doutora, que quanto mais coraçãozinho ganha, mais essa live vai multiplicando, assim, sabia? Ah, não sabia não. Todo... Olha, muitos corações pra Então gente, então, né? por favor, né? Muitos corações. Eu tô vendo Doutora, bastante gente conhecida aí entrando. que Bem-vindos delícia. todos. Agora eu estou ficando com medo também. Você tira de letra. Doutora, muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade de ter. Eu já participei de uma aula sua, sei que é maravilhosa. Obrigada por ter aceitado o meu convite e estar aqui nesse canal, que é um canal para passar informação a todos, divulgar sobre temas importantes na educação, também na saúde, mas assim, que o centro mesmo, a gente ter uma informação sem muito termo científico, mas um termo mais simples, para chegar a todos. Então, assim, Sempre obrigada assim. pela oportunidade de estar aqui. Imagina, Samantha, eu é que agradeço a oportunidade. Eu sei que seu trabalho é bem focado no auxílio das pessoas com algum tipo de alteração, de algum tipo de deficiência, e fazer com que isso não seja o fim do mundo, né? Então, acho que o seu trabalho é bem bonito, é bem gratificante para todo mundo que às vezes se acha sozinho. Então, eu queria te dar os parabéns também e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Que delícia! Então vamos lá. Cris, boa noite, Cris. Uma profissional maravilhosa também, dentro de vários profissionais que entraram aqui. Não vai dar para falar o nome, senão a gente não faz live hoje. Tá certo. Gente, que Deus abençoe a todos, a nossa noite. Muito obrigada pela oportunidade de vocês estarem aqui com a gente. Né? Volto a dizer, tantas lives acontecendo, vocês pararam um pouquinho para estar aqui com a gente. Que Deus abençoe nossa noite. Agradeço a oportunidade realmente de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Samantha, sou educadora, tenho esse projeto para divulgar informação, porque no meu percurso com 2 filhos, que naquele momento de diagnóstico eu não tinha informação,
Foi um percurso doloroso, mas, como diz a professora Celinha, uma grande, hoje falo que é uma amiga, que me ensina muito, ela fala que do limão eu fiz uma limonada. E estou aqui. Então, obrigada pela oportunidade. Doutora Marisa, queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Creio que muitos conhecem, mas apresentar para quem não conhece vai ter a grande oportunidade e depois a gente já começa a entrar no tema. Tá legal. Então, minha formação é de fonoaudióloga, eu estudei na PUC, tem várias colegas de turma aqui assistindo, que eu já vi algumas. Daí eu comecei a fazer pós-graduação na PUC, acabei parando, fui fazer um curso de especialização em audiologia na França, em Bordeaux, e daí depois que eu voltei, eu retomei tudo de novo, toda a pós-graduação, aí comecei pela USP, fiz o mestrado e doutorado lá na Faculdade de Medicina da USP, e paralelo a isso, também atuava em clínica já, várias clínicas, e na Faculdade de Medicina do ABC. Então, eu tenho a carreira de docente lá já há algumas décadas, né? E atualmente, além dessa atividade com a faculdade, eu coordeno o serviço de fonoaudiologia do Hospital Estadual Mário Covas. E atuo numa outra clínica particular também, onde eu faço os processamentos auditivos em Santo André também, na Rinomed, que é terceirizada do Hospital Brasil. Né? Quem é do ABC sabe, conhece o hospital, né? E é isso, e estudo processamento desde que eu comecei a estudar, fazer a pós-graduação, que era outro tema, mas aí eu fui apresentada ao processamento auditivo, isso já há 20 anos, e gostei, e aí eu acho que isso é o que está me movendo ultimamente. Eu gosto muito de fazer isso. Que delícia, dá para perceber nos seus cursos, que delícia. Vamos lá, então, já está com bastante pessoal, já entrou. Então, assim, eu fiz um roteirinho aqui para a gente ter um norte, mas, assim, vocês podem deixar as perguntas no meio disso, a gente vai fazendo uma mistura aqui. Mas para a gente alinhar, eu também falar corretamente, eu, assim, nos meus estudos, na minha pesquisa, eu encontro muito o transtorno do processamento auditivo central, ou eu falo distúrbio do processamento auditivo central, né? Que é o TPAC ou DEPAC. Qual que é o termo correto, doutora? Então, não sei. Não sei, não era para você. É transtorno. O termo correto que foi colocado nos últimos fóruns de processamento é transtorno do processamento auditivo. Tá? Não é distúrbio, não é desordem, já passou por muita coisa, por distúrbio, por transtorno, por processamento auditivo central, hoje é transtorno do processamento auditivo central. Então, vamos falar certinho. Quando eu fui dar uma estudada no tema, que eu adoro muito, eu vi esses dois termos, né? Então, essa é a minha dúvida. Por isso que já tiramos essa. Então é transtorno do processamento auditivo. Ultimamente, pode ser que mude ainda, tá? Estamos mudando, né? Então, o que é transtorno do processamento auditivo central? Então, antes da gente falar o que é transtorno, o que é processamento auditivo central, né? Então, vamos pensar primeiro o que é o típico, para depois a gente saber o que é o transtorno, né? Então, a gente processa auditivamente todos os sons que a gente escuta. Todos, não só os de fala. Tudo. Se a gente ouvir o cachorro latindo, porta batendo, qualquer coisa, a gente vai processar. O que quer dizer processar? Dar o significado daquilo que a gente escutou, né? Então, a gente vai processar auditivamente a gente entender o que a gente escutou, a gente pensar numa coisa e conseguir transformá-la num pensamento, numa linguagem,
né? Também a gente está processando essa informação e organizar a entrada e a saída desses sons que a gente escutou. O que chegou primeiro, o que chegou depois, o que a gente ouviu primeiro. Claro que se a gente falar assim, a porta bateu primeiro e o trovão aconteceu depois, não tem lá grandes importâncias. Mas se a gente for pensar em termos de fala, é muito importante saber se você ouviu pá, tá ou tá, pá. Né? Então, às vezes tem essas pequenas diferenças de organização que podem fazer a diferença na compreensão de fala. Então, processamento, alteração de processamento auditivo é sempre que houver uma alteração nesse processo de compreensão do que foi falado. Na verdade, assim, processar é fazer com que o cérebro entenda o que o ouvido ouviu. Né? Colocar assim numa linguagem bem simples, que foi um dos grandes pesquisadores de processamento, né? o Music e o Katz, que foram são ainda, né? Dois grandes pesquisadores disso. Eles falam isso mesmo, né? O que fazemos com o que ouvimos e como que o cérebro entende o que o ouvido falou. Deu para entender? Isso não tem nada a ver de ser surdo ou não. Muito pelo contrário. Para a gente jurar por Deus que uma alteração é de processamento auditivo, a gente faz, antes de tudo, uma avaliação da audição. Porque se o som não entra pelo ouvido, o ouvido não pode transmitir para o cérebro. Então, não é uma alteração de acuidade auditiva, de quanto a pessoa ouve, mas de como ela ouve. Né? Tudo bem, o deficiente auditivo ele pode também ter uma alteração de processamento auditivo, né? Mas basicamente, quando a gente dá mesmo o diagnóstico do deficiente auditivo, do processamento auditivo alterado, a gente tem que ter certeza que a audição está normal. Qual que é a importância do processamento auditivo no desenvolvimento infantil? Bom, tem muitas... é super importante, você vai ter informação de várias coisas desde a época intrauterina. Então, a gente já começa a ouvir antes de nascer. Né? A gente já tem informação de alguns tipos de sons antes do tempo que a gente nasce. Né? A partir da 26ª semana de vida intrauterina, a nossa cóclea, que é o órgão sensorial do ouvido, ele já está formado. E aí, a gente já, tem notícia, né, daquele exame esqueci. Mas é um exame que você vai dar um estímulo sonoro muito forte para analisar algumas coisas do feto. E ele já reage nesse momento. Né? Então, se a criança pequenininha nasce bem prematurinha, a gente já sabe que ele tem audição, que ele sabe escutar. E daí ele vai começar a aprender o significado dos sons, que ele não sabe. Né? A gente nasce ouvindo, mas a gente não foi apresentado para os sons. E é isso que vai fazer com que a gente desenvolva o conhecimento dos estímulos sonoros e a maturação do sistema nervoso auditivo central, que é composto de neurônios até chegar em áreas específicas do cérebro. Cada uma auditivamente, então você tem que ter uma super noção de milissegundos de diferença entre um e outro. Então isso pode acarretar numa dificuldade no aprendizado da fala, no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento depois da aquisição da leitura escrita, da alfabetização, principalmente quando você associa o som com o grafema, né, com a letra escrita. A gente sempre faz isso. E, além disso, também o desenvolvimento social. Então, pode ser uma pessoa que não consiga entender o que as outras pessoas querem dizer. Então, você pergunta uma coisa, ela entende outra, não por surdez, mas porque ela não entendeu o significado do que você perguntou. Ou porque ela não entendeu se você fez uma pergunta ou se você fez uma afirmação.
essa prosódia diferente que a gente faz é o que vai caracterizar. Às vezes você diz a mesma frase com entonação diferente e você quer dizer outra coisa, né? Por exemplo, se eu falo para você, vamos passear? Eu estou te convidando. Se eu falo, vamos passear, eu estou te dando uma ordem, né? Se eu falo, vamos passear, eu estou ironizando. Então, eu falei a mesma frase de formas diferentes e isso vai ter um impacto na comunicação. Quantas vezes a gente já não ouviu, ou a gente não falou isso, né? Fala diferente, fala de um jeito diferente. Você falou desse jeito, mas eu entendi de outro. Eu estava brincando. Você não entendeu que era brincadeira? Então, isso pode impactar no relacionamento social mesmo, né? Principalmente com crianças e tal. Então, vai impactar em todas as esferas do desenvolvimento. A parte emocional, né? Às vezes um tom, uma palavra, principalmente no ensinar, né? Esse tom é tão importante, a criança, como ela vai receber essa informação, né? Nesse tom, né? A forma com que você fala. Às vezes você dá uma bronca delicadamente, né? E se ela não percebeu isso, ela pode perceber o contrário, né? Que foi uma bronca com tom de bronca, ou você falou alguma coisa de uma forma e ela entendeu, às vezes não só o significado, mas essa coisa da prosódia que vai fazer a diferença na compreensão, né? É bem... Doutora, só vou te pedir para você vir um pouquinho mais para cá, que às vezes você sai da tela. É a rodinha da cadeira que vai indo, eu vou junto. Agora está ótimo. Está bem central. Você entrou? Tem que pegar a doutora linda, maravilhosa, né? Pronto. E o que causa... Está me escutando? Tô. O que causa... Agora a gente pode falar o que causa o transtorno, né? Nesse caso. Então, tem vários indicadores de risco, né? Várias coisas podem afetar esse desenvolvimento. É um desenvolvimento, é alguma coisa que não se formou por alguma falta de estímulo, né? Então, uma das coisas que é um fator de risco são os pais que têm isso também, né? Então, mas a gente não sabe, porque isso é uma coisa que tem em clínica, tem o diagnóstico há uns 20 e poucos anos, né? Então, tem pais ou avós que não foram classificados, que não foram diagnosticados, né? Então, o que pode acontecer? Você pode não saber, mas na hora que você começa a explicar para os pais o que são, é muito comum a mãe falar para a gente assim, nossa, eu tinha isso, e eu acho que eu também tenho. Então, quando você começa a explicar o que é, eles começam a se encontrar, né? Então, os pais que já têm alguma alteração de processamento, ou os pais consanguíneos, os pais que que foram expostos a drogas, principalmente durante a gestação, droga, álcool, psicotrópico na gestação, as infecções, falando agora das próprias crianças, né? As infecções congênitas neonatais, então a toxoplasmose, a rubéola, o citomegalovírus, todos os fatores de risco que são importantes quando o bebê nasce, eles também podem ser fatores de risco para o processamento auditivo. Asfixia neonatal, desnutrição fetal ou desnutrição na primeira infância. E tem uma coisa, convulsão, problemas neurológicos, hiperbilirrubinemia, né, a icterícia, mas não aquela icteríciazinha levinha que faz fototerapia e tá bom, né? Aquelas que precisam de transfusão de sangue mesmo, né? E uma coisa que é muito, muito, muito comum também são as otites nos primeiros anos de vida. Então, é uma alteraçãozinha auditiva, vai dar uma alteraçãozinha auditiva pequena, muita dor, muito desconforto, né? Mas vai fazer com que a audição da criança flutue. E esse é o grande vilão do processamento auditivo. Porque a gente ouve, a gente aprende a ouvir, a gente
faz as conexões neurais por constância de estimulação. Se a gente não tem uma estimulação constante, a gente não tem como fazer isso. Então, se um dia eu ouço bem por uma orelha, outro dia eu ouço bem pela outra, outro dia eu não ouço bem por nenhuma, outro dia eu ouço bem pelas duas, o som que vai chegar diferente cada dia. Então, eu não vou ter essa constância. Então, vai ser um dia você vai ouvir mãe, outro dia você vai ouvir mãe, outro dia você vai ouvir mãe. Cada dia você vai escutar um tipo de som, e isso não deixa a constância sonora fazer com que a gente aprenda. Então, esse é o grande vilão. É uma das causas que a gente mais encontra na clínica, além dos pais com alteração também. São os dois grandes vilões. Essa parte genética é bem engraçada. Eu tenho, assim, no diagnóstico do meu filho, né? Quando a médica foi falar sobre o transtorno de déficit de atenção, eu fiquei pensando, ela me descreveu, né? É muito comum. Eu ficava pensando assim, será que meu filho da terapia contou tanto de mim? Será que eu já falei isso para ele? Gente, eu era assim, não, eu sou assim. Mas melhorei em alguma coisa. Então, assim, o diagnóstico do meu filho acabou refletindo para me ajudar, né? Porque aí eu descobri, gente, eu sou assim, como assim? É muito comum a gente se achar na alteração do outro, né? A gente tem muito isso. Bem como, ou às vezes a pessoa fala assim, nossa, a minha sogra falava isso do meu marido, ou minha mãe falava isso de mim. Então, ou a pessoa mesmo se encontra, né? A gente não tem certeza, assim, não tem uma marcação genética, ainda não foi descoberto uma marcação genética, um gene defeituoso, alguma coisa do tipo. Mas é muito comum a gente ter pais ou avós com alteração de processamento e os filhos também. Tanto que às vezes a gente tá fazendo o exame na criança, aí a mãe fala assim, nossa, acho que eu vou marcar para mim também. E vem fazer e dá mesmo. E dá mesmo. É bem interessante. Eu como mãe de 2 com transtorno de aprendizagem, eu falo, gente, a gente se descobre em umas coisas e é bom a gente perceber como o que a gente já passou e o que eles podem passar, né? Então, assim, não vitimar ninguém. Eu nunca dei de vítima a meus filhos. Por ao contrário, eu acho que são até mais guerreiros por passar tantas dificuldades em crianças, né? Aquela parte mais gostosa da escola ter essa coisa, nossa, meu amigo lê melhor do que eu, meu amigo faz mais rápido do que eu, né? E a criança, por mais inocência que a escola é um pouquinho cruel, né? Todo mundo já foi um pouquinho cruel na escola. Então, é muito bom isso, porque a gente aprende, a família se reconhece e ajuda essa criança, né? Que é o mais importante. Eu acho que assim, a gente sempre fala, né? É bem comum, bem comum não, mas normalmente, sem querer polemizar, mas normalmente os pais homens, né? Eles têm uma tendência de assim, mas eu também era assim e tô bem, né? Qual o problema? Sobrevivi. Mas será que a criança tem que passar por tudo isso também e sobreviver? Hoje a gente tem instrumento para melhorar a vida de todo mundo, né? A maioria das coisas alteradas, a gente tem instrumentos para melhorar. Então, para que vai ter que passar por transtornos, por bullying, né? Na nossa época não tinha tanto isso, né? A gente tinha que se virar com esse negócio de bullying, mas hoje o bullying é uma coisa mais importante, mais valorizada. Então, eles vão acabar vão sofrer bullying, porque, né, a gente cansa de ouvir, principalmente com criança maior, com adolescente, que é uma judiação ouvir isso, é uma coisa que me dói ainda quando eu escuto. Fala assim, eu estou cansada de ser a burra da classe, ou burro da classe. Isso é muito triste.
né? É uma coisa muito triste, porque ela, se ela fosse burra, vamos dizer assim, né, entre aspas, ela não perceberia ou não teria a percepção dessa conotação tão negativa, né, desse vocabulário, né? Então, ela tem um sofrimento muito grande. Né? Por que eu me dedico? Por que eu faço? Por que eu faço a mesma coisa que os outros? E por que meu rendimento não é bom? Né? Então, isso aí tudo tem como a gente trabalhar e tem como melhorar. Se você não tem uma coisa que não tem cura, vamos dizer assim, tem alguma forma de ajudar, né? Como a dislexia. A dislexia não tem cura, mas ela tem uma forma de tratar, de trabalhar, tem outra via que você vai conseguir fazer com que facilite a vida, né? Eu acho que a sociedade vai melhorar quando a gente acabar com o padrão, sabe? É tudo muito padrão, é padrão de beleza, é padrão de quem sabe mais, é padrão de títulos, sabe? Eu acho que a gente tem, eu sei que não é esse tema aqui, mas a gente teria que repensar um pouquinho e nós, educadores, tem que começar a pegar dessa sementinha lá da educação infantil, já mostrar a todos que somos todos diferentes. Independente se tem transtorno ou não. Aí esses bullying, crianças que vão para droga, que hoje a droga está muito mais fácil que na nossa época, né? Então, assim, eu acho que esse caminho, que fica essa mensagem aqui, mesmo saindo da abordagem... A gente sai, né? Vou voltar. Retorna. Ai, que delícia, gente, eu sou assim, tá, gente? Sem padrão. Isso é bom. Ó, uma pergunta. O que provoca, e você já falou, mas eu acho importante a gente ressaltar isso, o que pode provocar isso, né? É genético, como você me disse, e eu posso, uma outra coisa, né? Que essas duas perguntas você mais ou menos abordou já. Tem idade para aparecer isso? Ou a criança já nasceu assim? Como é que é? Piora, fica mais velho, piora? Tudo pode acontecer, menos adquirir um processamento auditivo no meio do caminho. Uma alteração de processamento auditivo no meio do caminho. A não ser que exista alguma doença neurológica degenerativa que vai afetar essa parte, essas áreas cerebrais ou os neurônios auditivos, né? Mas, normalmente, ou nasce ou por falta de estimulação auditiva mesmo. Então, vamos dizer, crianças institucionalizadas, que não foram expostas muito à linguagem, ou que os pais não conversavam muito, ou que ficavam com cuidadores que não conversavam, né? Criança que ficou muito no silêncio. Então, o barulho não é bom, mas o silêncio também não, né? Então, estimular auditivamente é uma coisa que vai fortalecer essas vias auditivas. Então, estímulos bons, né? Não é levar a criança na pizzaria às 10 horas da noite, né? Então, numa pizzaria cheia, né? Hoje até pode, né? Porque estão mais vazias, mas você tem que evitar ruídos excessivos, mas você não pode, principalmente quando a criança está dormindo, mas você não pode deixar ela sem estímulo auditivo. Então, aí ela pode não desenvolver essas áreas ou essas vias por falta de estímulo. Se ela não nasceu com essa alteração por familiar ou não adquiriu na época do parto, por doenças e tal, você logo vai perceber. Né? Você já vai perceber logo. Mas uma criança não vai adquirir isso com 7 anos de idade, com 15 anos de idade, não. Você pode ter, se é um caso leve, você pode perceber mais conforme as exigências acontecem. Então, uma época que é muito clássica aparecer isso é quando a criança está na 6ª série. Né? Porque aí saiu da 5ª com uma quantidade de professores, com um atendimento mais individualizado, o professor fica mais tempo na sala. Quando vai para a 6ª série, que tem uma porção de professores, que eles vão ficar muito pouco tempo com as crianças e vão exigir muito mais, mesmo da responsabilidade deles, começa a aparecer
mais a dificuldade, mas ela já existia, é que ela estava sendo suprida, né? Então, quanto maior a exigência, mais a gente vai tendo conhecimento, ou vai ficando a coisa mais clara, né? A dificuldade começa a clarear. Mas, normalmente, a pessoa não fica, ela já veio com alguma predisposição, ou principalmente nos primeiros anos de vida, por alguma falta de estímulo ou alguma quebra aí nesses padrões de estimulação. É a demanda que aumentou, né? O professor que não está ali, né? Para mãe é pesado também, tem que falar com 8, 10 professores também. Mas é a hora que a exigência é maior, né? A exigência acaba fazendo com que a alteração apareça mais, né? Enquanto você está... E na sexta, sétima série, a mãe já não começa a não ajudar tanto, né? E os professores começam a exigir mais mesmo, mais em classe, né? E aí que aparece. A classe é mais barulhenta, né? Existem mais ruídos competindo, menos cuidados, né? Vamos dizer assim. Antes de eu chegar, a gente falar um pouquinho sobre o diagnóstico, uma pergunta, assim, essa semana que eu perguntei para muita gente sobre processamento auditivo, me perguntaram sobre medicação. Nesse tratamento, existe medicação para isso? Para processamento, não. Então, não tem medicação. Como dizia, né? Como eu adoro falar, não tem remédio. Não tem remédio. Não tem remédio, tem tratamento. Eu falo que tem, é treino. Exatamente, é tratamento, é treinar, e no caso do processamento, vai ter uma melhora, você vai estimular essas áreas vão começar a funcionar, vão começar a cumprir o papel delas, né? Você vai treinar essas habilidades que não estão adequadas, treinar mesmo. Neuroplasticidade, como se fosse na academia. Vamos fazer exercício. E a gente leva uma vantagem, falando em terapia de processamento, em relação à academia de ginástica ali. Então, se a gente quer perder barriga, o que você tem que fazer? Muito exercício, né? Muito exercício. E na hora que você parar esse exercício, sua barriga tá ótima, tá tanque. Você para o exercício, o que acontece? Volta tudo de novo. No processamento, não. A gente leva essa grande vantagem. Depois que a gente fez o caminho, depois que a gente deixou os neurônios todos com barriga de tanquinho, tiver chegado no desempenho que a gente quer, pronto. Não precisa estimular mais, ele vai cumprir seu papel sozinho. Pode parar de ir na academia. Não vai voltar com barrigão. Então, a gente podia passar aqui para a barriga, né? Podia, eu também concordo. Podia ter neuroplasticidade na barriga. Podia ter uma neuroplasticidade abdominal. Gente, vamos estudar. Pesquisadores que estão na live, multiplique isso. Exatamente. Isso aí, boa. E realmente, eu vejo meu filho com 13 anos, teve uma intervenção fantástica também. Como ele leva hoje eu me sinto muito culpada com essa pandemia, com 2 filhos, eu não consigo ficar muito com ele. Mas para mim foi muito bom que eu percebi que ele tem autonomia para isso, né? Que é, de repente, como mãe, a gente acaba não enxergando. E com esse processamento auditivo muito bem treinado, ele é uma criança com dislexia, transtorno de déficit de atenção, e um processamento auditivo dele era muito alterado. Ele tinha também? Também, muito alterado. Então, o que acontece? Quem lê a prova para ele é um professor, só um, sempre é o mesmo, mas assim, ele está muito bem, sim, muito bem mesmo. Não falo em 10, essas coisas, porque eu não gosto de nota. Não precisa. Cada um tem sua nota. Às vezes o 10 para mim não é bom, o 8 está ótimo.
Então, ele está fantástico. Ah, eu fico tão orgulhosa, gente. Estou babando porque eu peguei o boletim hoje. Ah, meu Ah, Deus. parabéns, que delícia! Eu não sabia que É, ele tinha porque... alteração de processamento, que ele teve, É, né? Porque não tem mais. não, Foi trabalhado. foi muito trabalhado, né? Aham. Foi muito Então não trabalhado, tem mas mais, né? não tem. Mas assim, ele tá com 13 anos, eu assim, é até um desabafo aqui, né? Como se eu estivesse em casa aqui. Mas assim, pela pandemia, a minha filha, ela está no terceiro. E ela passou o segundo online. E o terceiro também está online. Então ela teve um déficit muito grande. Então eu tive que fazer uma escolha, ou tá perto mais dela ou dele. O Então eu dele. fiquei mais perto dela. E aí eu me senti culpada como mãe e falei, gente, o que vai ser esse ano? Aí hoje eu peguei o boletim, né? Fiquei tão feliz, gente. Ah, Ah, que ele delícia. vai, ele aprendeu sozinho, que bom. Você viu como É, é bom, gente? A gente se põe minhoca na cabeça, sabe? Então, dar um bom suporte, né? Um bom tratamento, e é possível, né? Isso que é o mais é, importante. não, pode não ter remédio, mas tem alguma forma de melhorar, né? Verdade. Ô, doutora, como é o processo para chegar a um diagnóstico, tá? Como que eu consigo chegar nesse diagnóstico do processamento auditivo alterado e quem faz isso? Então, quem faz o diagnóstico é fonoaudiólogo mesmo, através de uma bateria de exames, né? A primeira coisa que a gente faz é um exame auditivo, para ver se a orelha tá boa, né? Se a parte periférica tá perfeita, né? Então, a partir daí, a gente vai fazer os exames do processamento. A gente vai fazer, isso aí assim, é em cabine, como é na audiometria, em sala acústica, com equipamento adequado e com softwares que foram desenvolvidos para esse tipo de som. Então, a gente vai colocar sons diferentes, às vezes em orelhas diferentes, e às vezes sons diferentes na mesma orelha, e a gente vai comparar o resultado de uma orelha com o outro, né? Sons vindos de um lado, sons vindos de outro. Então, a gente vai treinar essas habilidades de escuta difícil, que é o que a gente tem no dia a dia, só que de uma maneira mais controlada, de acordo com o nível de audição de cada criança e de acordo com a queixa, com a alteração que ela tem. Então, conforme a gente vai fazendo o exame, a gente vai selecionando novos exames para conseguir avaliar essas outras habilidades, né? Então, quais são essas habilidades? A habilidade de ouvir no barulho, habilidade de ouvir dois sons ao mesmo tempo e prestar atenção só numa orelha, depois só na outra, depois à vontade, o que você escuta ouvindo, o que te chama mais atenção ouvindo dos dois lados, sons diferentes, né? Perceber diferença entre sons agudos e sons graves, perceber tempos de silêncio, são milissegundos de silêncio num tom, num sonzinho que vai ser colocado no ouvido também. Então, assim, é sempre com relação ao comportamento auditivo numa situação difícil. Então, a gente vai conseguir ver se a pessoa consegue, tem mais dificuldade para organizar a chegada desses sons, se ela tem uma dificuldade maior em entender esses sons, ou se essa dificuldade é mais na hora que ela entende e tenta fazer uma outra atividade que necessite, por exemplo, de uma ordem, né? Então, coloca a mão na cabeça. Então, né? Você tem que entender para fazer um ato motor. Né? Não é isso, mas assim, na verdade é isso que a gente vai querer ver se tem alguma alteração. E quem faz esse diagnóstico também é o fonoaudiólogo especialista em audiologia e que tem uma experiência com a aplicação desses testes. Então, são testes programados, validados, padronizados para cada faixa etária com audição normal. Então, quer dizer que a criança deficiente auditivo não pode fazer. Pode fazer, mas a gente não pode comparar
com a criança que não tem alteração auditiva. A gente pode comparar a criança deficiente auditivo antes e depois de um tipo de treinamento, se ela tiver alguma dificuldade em algumas provas. Mas a gente nunca vai falar se é normal ou não, porque a gente não tem padrão de normalidade para todos os tipos de perda em todas as faixas etárias. Mas é a fono que responde. Te respondi tudo? Sim, doutora. Em leitura escrita, em audição, em linguagem, em gagueira, né? São várias especialidades, saúde ocupacional, então são várias especialidades. Então, não dá para misturar as duas coisas. Às vezes precisa de duas, né? Às vezes o processamento auditivo está alterado, mas a linguagem também está. Então, aí precisa das duas pessoas fazerem treinamentos diferentes, são coisas diferentes. Ou tem gagueira junto, né? Então, é um outro profissional. É muito difícil o fonoaudiólogo que tenha essa formação que dá conta de todos os tipos de alteração. Até existe, mas é bem difícil. Doutora, eu queria a gente falasse um pouquinho agora do que eu adoro, de pergunta, a Ana Paula que perguntou também, o que a gente pode fazer, as adaptações que a gente pode fazer dentro da escola e em casa. Então, os professores, eles podem ajudar muito uma criança com alteração de processamento auditivo. Por exemplo, ela ficar no meio, o mais próximo possível dessa criança. A gente normalmente solicita, no meu relatório eu sempre coloco, para a criança ficar na frente, né? Aquelas mesmas recomendações que tem para qualquer tipo de criança com alguma alteração do aprendizado. Colocar a criança na frente, central, né? A gente diz no V da professora, né? Não sei se vocês conseguem ver, assim, né? Se você sentar e fizer um V com a mão, se ela ficar nos seus lados, fora do seu braço, ela vai perder informação, ela vai perder a comunicação oral. E a gente também não pode esquecer da máscara agora, que virou um vilão absurdo, né? Porque a criança perde a expressão facial, né? E perde a leitura labial também, que a gente sempre dá um reforço, né? Qualquer pessoa dá um reforço olhando para a pessoa, né, que está falando, para ver movimentação. Se você perde alguma coisa auditivamente, você tem a expressão, você tem o apoio da fala. Então, o professor ficar mais na frente possível, posicionamento central, colocar essa criança fora ou distante de porta, de janela, que pode trazer barulho de fora. Barulho de ônibus, do ponto de ônibus, de outras crianças fazendo educação física, barulho no corredor, né, barulho na rua. Então, deixar a criança fora dessas fontes de ruído, falar mais claramente, não tentar falar assim meio, né, esquisito, não sem abrir a boca, sem falar baixinho. Fala normal, não precisa falar desse jeito, porque assim a gente também distorce o conteúdo, né? Então a gente fala normal, articulando bem, então sem exageros, nem de articulação, nem de volume de voz, e nem para lá, nem para cá, né? Sempre o meio termo, fazer com que a criança participe, certificar que ela entendeu, ficar sem expor, né? Você fala assim, você entendeu? Você entendeu o que eu falei? Não é assim, mas dá uma olhadinha de canto, aparece, vê, né? Sem expor e sem ignorar. Eu acho que encorajar a participação, né, em classe. E eu acho que usar alguns artifícios, algumas brincadeiras ou algumas estratégias para a classe inteira. Então, brincar de rima, fazer atividade com rima, com palavras que começam com a mesma letra, que terminam com a mesma letra, fazer joguinho com instrumentos musicais,
tirar letra de música. Então, você pode fazer isso na aula de português, né? Pega uma música que tem uma poesia, que tem uma mensagem legal, vamos tirar a letra de música? Você vai escutar, vai parando, você escuta e vai tirando a letra. Vamos brincar de ritmo, então vamos imitar a bateria. Então vai fazendo o ritmo da bateria. Agora vamos imitar o piano, ou o órgão, ou seja lá o que for. E vai fazer isso com a mesma música. Então faz com que a criança, e todas, né? Não precisa ser necessariamente a criança com processamento auditivo alterado, mas vai fazer com que ela tenha a percepção de outros sons na mesma música. E começa a identificar instrumentos diferentes, timbres diferentes. Vou falar com voz fininha, vou falar com voz grossa, né? Então, fazer esse tipo de coisa é bem interessante como atividade dos professores, criar estratégias auditivas. Acho que é muito legal. Eu fico encantada, eu falo assim para até as minhas colegas de sala de aula, que eu faço faculdade de pedagogia, que ter alunos com transtornos, com o que seja, é mais desafiador, mas é mais gostoso, porque você sai do padrão, né? Para ensinar todos. Você cria o estilo daquela classe, porque a classe não é igual, nenhuma sala. E os alunos também não são iguais. E cada um, se tem transtorno ou não, sempre digo isso, cada um aprende de sua forma. E você tendo essas ferramentas diferenciadas, é benefício para todos, né? Dentro de sala de aula. Sem dúvida, sem dúvida. Você aprende muito com eles, né? A educação tem que mudar, gente. A gente tem que plantar para ver se isso muda, né? Que delícia ensinar diferente, né? Você fazer uma coisa boa. A Camila, né, nossa colega de sala, que está de curso, ela falou, né, a empatia, né? A empatia é uma coisa maravilhosa. Você tem que encantar seu aluno, né? Você tem que trazer ele para você, né? Não adianta você distanciar. Essas estratégias, essas coisas, não só auditivas, mas essas coisas que podem ajudar crianças com outras deficiências, ajuda todos. Ajuda todos. Que você estimula coisas diferentes. Não seria legal você pegar uma música e não é gostoso você fazer isso? Eu lembro que às vezes a gente tinha isso na escola quando eu estava no ginásio antigamente ainda, né? Mas era uma diversão na classe. Não parecia aula, não era uma coisa enfadonha, né? Você pode trabalhar justamente rima, poesia, interpretação, de uma forma mais lúdica. Põe até funk, vamos dizer, sei lá, mas entendam a letra, né? Falando funk, eu pago minha língua. Porque agora eu também, mas... TikTok, é tudo funk. E eu fico, meu senhor. Aí teve aula, 3º ano da minha filha. A música predileta, funk. Eu falei, meu Então, a gente não pode fugir de alguma... Você pode até... Pode. Você pode estimular outra coisa, mas põe o funk lá para ajudar, para motivar. Depois você vai para uma musiquinha mais cabeça, mais calminha. Então, vamos lá. Tem um marrom de pergunta aqui, 5 horas de live. Eu nem sei que horas são, nem sei quanto tempo temos. Daqui a pouco eu fiz aqui. Qual a relação que existe entre o DEPAC, né, e as dificuldades de leitura e escrita? Bastante. Não é que uma precisa da outra, né? Elas não estão juntas. Então, a dificuldade de leitura e escrita é uma coisa, do processamento auditivo é outra coisa diferente. Não é porque tem uma coisa que vai ter a outra, não. Mas, por que normalmente se faz essa bateria toda de testes, né? Se pede alteração, processamento, psicopedagogia, neuropedagogia, que pede todos esses exames.
porque a junção de duas alterações vai dificultar muito mais o aprendizado, né? Então, você tem uma criança que tem uma alteração de leitura e escrita, então, ou vamos falar na dislexia, que é assim, a dificuldade maior, né? O que é preconizado? Então, fazer prova oral, né? Porque a pessoa vai melhor em prova oral. Mas e se ela tem uma alteração de processamento auditivo? Ela também não vai ter um bom rendimento aí. Só que a dislexia, você tem um tipo de tratamento de abordagem que pode ser um pouquinho mais lenta do que tratar um processamento alterado. Então, você descobre uma alteração de processamento, trata, você já vai ter um canal a mais para estimular essa criança com uma alteração do distúrbio de leitura e escrita. Se ela tem TDAH, né, então uma alteração de atenção e alteração do processamento também, o que vai acontecer? Ela vai precisar de muito mais atenção para resolver os problemas auditivos. Se ela já tem uma alteração de atenção, essa atenção vai ficar mais encurtada ainda, né? Porque ela já tem um déficit. Quando a gente faz uma coisa que é difícil para a gente cansa muito mais fácil, né? A gente fica muito mais cansado, a gente fica estafado, a gente fica... Né? Quando a gente vai num congresso, por exemplo, né? Você sai do congresso morto, você não fez nada, você sentou e assistiu aula, né? Você não deu nada de você só recebeu. Só que você sai cansado. Por quê? Porque você tem muita informação nova, você tem muita coisa para absorver. E isso também cansa. Isso também demanda atenção. A pessoa que tem um déficit de atenção vai encurtar mais ainda, né? Vai conseguir, se ela tem um tempo encurtado, se você exige mais, cansa mais, distrai mais. Pode ter os dois, o transtorno de déficit de atenção? Pode ter os dois juntos? Pode tudo. Pode ter os dois juntos. Tem como diferenciar eles numa... Tem. Então, o processamento auditivo, ele vai te dar habilidades alteradas. É muito comum a gente fazer o exame e não dar nada. Ou dar uma alteração pequena que não justifica tanta alteração no aprendizado. Então, é sempre importante uma equipe multidisciplinar, que a gente sempre fala, né? Todos juntos vão chegar a um acordo, vão chegar a um diagnóstico, cada um tratando a sua parte. Claro que se todo mundo falar a mesma língua para os pais, a gente vai conseguir uma adesão muito maior nesse tratamento, né? Então, você fala que isso é importante, o outro fala que é importante, todo mundo falando a mesma língua, a gente consegue, capturar esse pai para adesão de tratamento, né? Então, dá para fazer tudo, né? E dá para a gente encontrar tudo. O paciente, a criança, o adulto, a pessoa, não é um livro, né? Ela tem uma vida e ela pode ter mesclas de muitas coisas ali. Então, ela pode ter um pouquinho disso, ela pode ter uma dislexia leve, uma alteração de processamento leve, um TDAH leve, um problema emocional leve. Junta tudo isso, vai dar uma dificuldade grande na escola. E no dia a dia, a gente não pode falar que é só na escola, né? No dia a dia também. Eu fiz essa pergunta hoje já para a doutora. Eu queria, aqui fizeram também essa mesma pergunta. Todo esse tratamento, a gente pode fazer online? Não dá. O exame é impossível fazer online, não tem como, porque a gente precisa de equipamento específico, a gente precisa... A pessoa precisa estar com um fone que a gente consiga ajustar de um lado e do outro, e isso é um aparelho específico que vai permitir a gente fazer. Então, não tem como fazer online. O tratamento, algumas coisas dá para fazer online.
Não online, mas sim, tem hora que a criança tem que vir presencialmente, tem algumas atividades que ela pode fazer em casa. Então, tem plataformas que vão ajudar, aplicativos, tem uma porção de software, tem algumas coisas que dá para fazer em casa. Não precisa ir, por exemplo, todos os dias, né? Mas a maioria do tempo tem. E para o exame, não tem como. Não tem como, tem que ser presencial. Eu fiz essa pergunta, né? Porque é muito comum hoje, todo mundo, né? Metade da população consciente está se cuidando, né? Então, a gente é muito bom pensar nisso. A gente não falou sobre a idade. Quando que a gente pode fazer esse exame? O exame. Então, é preconizado que a partir dos 6 anos de idade a gente tem alguns testes que podem ser aplicados. A preferência, isso assim, literatura internacional e nacional é a partir dos 7. Mas em casos específicos dá para fazer aos 6 anos. Antes disso, não. Tá? Não tem habilidade, não tem teste padronizado, não dá para testar antes dessa idade. A partir dos 6, 7 anos, a qualquer idade. A da minha filha, na época, eu fiz avaliação neurológica em janeiro do ano passado. Ela tinha 6. Pediu para esperar completar os 7. É melhor. Para não dar essa, mas aí veio a pandemia, gente, eu não fiz ainda. Então, a gente espera os 7 porque a gente tem mais testes para fazer, mais habilidades prontas, né? O sistema neurológico já teve uma maturação melhor e a gente tem mais chance de ter um resultado melhor para compreensão. Os testes não são fáceis de fazer. Então, a gente tem que ter uma maturidade, uma colaboração do paciente, da criança também, né? E outra coisa, o diagnóstico é depois dos 8. Antes disso, depois de 8. Você pode perceber a habilidade diferente, você pode ter, a gente diz que é risco para alteração, para transtorno do processamento auditivo, mas a gente não dá o nome, tá? Também é uma convenção internacional. Não se dá o nome de alteração de processamento. Pode trabalhar. Então, a gente já sabe que tem habilidade que não está pronta, que já deveria estar pronta e não está. Então, dá para ser trabalhada. Mas a gente não dá o nome, tá? Mas não é. Tá? A gente não fala isso, né? A gente não rotula, né? Não rotula isso, mas a gente trata. Não rotula, mas trata. Não precisa esperar. Vai dar precocemente começando a tratar isso. Porque na verdade ele já está alterado, né? Então, os testes, eles são padronizados por faixa etária, de 1 em 1 ano. Então, dos 6 aos 7, dos 7 aos 8, dos 8 aos 9, e dos 9 em diante até adulto, aí já não é mais ano por ano. Mas nesses primeiros anos de vida, é por ano. Então, a criança que tem 7 anos e 1 mês, ela já tem que ter essas habilidades entre 7 e 8. Se ela tem 6 anos e 9 e 11 meses, ela ainda pode estar nessa faixa de 6. Mas se ela tem 8 anos e ela não está conseguindo fazer uma coisa de 7, vamos trabalhar, né? Vamos treinar, né? Vamos fazer musculação aí nesse cérebro, né? Nossa live está terminando, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Já até acabou, já faz 1 hora que a gente está falando. Eu falo, né? Eu também, né? Nossa Senhora! Oh, meu Deus! Agora a pandemia veio, né? Reuniões online, aula online, fone de ouvido. Então, assim, eu vejo meu filho, fone de ouvido na aula online. Para ele ficou muito bom, porque o distrator melhora. Só que à tarde vai jogar um videogame com os amigos, também com fone. Então, assim, eu olho, são horas e horas de fone. O que a doutora pode dizer disso? Então, esses fonezinhos pequenininhos, eles não são ideais para você ouvir uma aula,
tá? Porque eles não são confortáveis, né? Eles acabam machucando. E para quem tem algum problema, o ideal é o fone, o concha, né? Eu tenho um aqui, mas ele não é esse que eu estou falando, né? Não é desse aqui. Eu estou falando daquele maior. Ele é mais confortável, aquele concha, aquele grandinho, né? Tem agora colorido, tem um monte de atrativos nesses fones. Eles são mais confortáveis. Isso. Esses aí são mais claro que eles... Ah, tá. Tem uns pink, uns azuizinhos que são lindos, com orelhinha, não sei o quê. Eles têm que ter certificado de Inmetro, tá? Porque eles não podem dar um estímulo sonoro muito distorcido, então ele tem que ter um padrão bom. E justamente o que você falou, melhora o distrator. Então, você coloca um fone de ouvido, o que vai acontecer? Vai abafar um pouco o som que veio de fora e vai tirar o ruído de quando a gente está falando ao vivo, né? Então, vai vir muito mais direto, muito mais claro, muito mais limpo esse som através do fone. Então, não tem problema. O uso direto é uma coisa assim, até uma coisa que a gente falou no grupo, né? Ficar com um fone só, né? É importante você ter os dois ouvidos recebendo o mesmo tipo de informação. Você vai criar vias normais, né? As duas recebendo o mesmo estímulo sonoro. Por que você tem que estimular uma e não a outra? Né? Estimular as duas. Claro, ficar 1 hora por dia aí não tem problema, mas se você ficar sempre com esse hábito, não é legal. É bom você ouvir. Então, numa aula, tudo bem você estar com o fone para melhorar essa entrada de estímulo. Mas o dia a dia são vários sons concorrendo. Isso daí é o que faz o processamento acontecer. Isso é uma habilidade, você reconhecer um tipo de som no meio de um monte acontecendo ao mesmo tempo, né? Num monte, você tem que dar o significado de todos esses sons e escolher o que é mais importante para você nesse momento. Isso é processar também, né? Então, não tem problema ele ficar com o fone o dia inteiro, mas ele precisa tirar esse fone de vez em quando. E também não ficar muito alto, viu? Se você estiver ouvindo, isso eu acho que é uma dica importante para todo mundo, que não tem a ver com o processamento, mas com a saúde auditiva. Se você está escutando o mesmo som que a pessoa que está com o fone está ouvindo, é porque está muito alto. Melhor não ficar mais do que 15 minutos com esse som direto, tá? Ou se você tiver que levantar a voz para conversar, porque o seu fone também está muito alto. Aí já é mais para saúde auditiva, já acabou, né? Doutora, nossa noite assim, foi maravilhosa, de muito aprendizado. Gente, também gostei muito. Mais dúvida. Agora eu não quero pegar mais o tempo da doutora, que eu sei que amanhã é outro dia de trabalho. Não, por mim não tem problema, não tem problema. E eu quero só agradecer, mas também tenho, assim, eu já deixei lá um post, né, sobre o livro. O nosso livro. Esse livro, quem doou pra gente foi a nossa doutora Alessandra. Tá, né? Certo, fez muito bem. Ela doou pra gente. Quem não conhece, ela é a proprietária da clínica ABCW, coordenadora do NEA. E esse livro, não só que é magnífico de vários autores, tem a doutora aqui também, ó. Ela tem um capítulo. Meu livro é tudo marcado, gente. Eu tô vendo. Eu estudo assim. Eu me acho aqui, assim, nos papelzinhos. E aí tem o sorteio. Então, terminando a live, eu vou lá naquele post que eu já coloquei, vou sortear e coloco. Foi a doutora Alessandra que doou pra gente. Muito obrigada. Obrigada. E tem esse capítulo da doutora aqui, Marisa. Então, recadinhos. Agora eu quero seu contato, né? Tá. Eu vou deixar depois aí. Para quem quiser se procurar, também... Por e-mail também.
Fala que eu vou marcar o telefone e o e-mail que eu coloco na descrição depois. Tá bom. O telefone da clínica é 11, né? Que é Santo André, 4992-0799. E o e-mail M de Marisa, R Ruggieri, M Maroni, mrm ponto Ruggieri, RUGGIERI, @gmail.com. Enroscou. Ó, Depois vou eu te falar que eu passo. falo isso para todo mundo. Gente, vamos pensar nas nossas pessoas que são disléxicas. Vamos fazer um e-mail mais fácil. Não dá, é o meu nome. É bem complicado. É que já tinha. Né? Estou escrevendo Já aqui. tinha. Não, tá ótimo. Ó, gente, doutora, tá todo mundo aqui agradecendo, falou tudo maravilhoso. Tenho a Ana Souza pedindo para você aceitar ela no Instagram. Claro. Elaine, maravilhosa também, uma super fonoaudióloga que eu amo. A Elaine é ótima, já fiz vários cursos Ana com ela, Paula, adoro ela. ai, maravilhosa, né? Maravilhosa. Ela está no capítulo do meu e-book. Tá. Ela fala também de processamento aditivo. Não, ela é ótima nisso. Ela é ótima. A Ana Paula Cerqueira, ela quer o livro, comprar. E a doutora Alessandra, que está aqui na live, põe aí onde ela compra o livro. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem tiver alguma dúvida aqui, eu já vi que tem algumas coisas que não deu para a gente responder. Não deu para falar. Pode mandar e-mail que eu respondo tranquilamente. Então. E te agradeço, Samantha, foi muito legal. A minha primeira experiência, gostei. É gostoso, né? É gostoso. O começo dá medo um pouco, todo mundo entrando. Aí depois a gente esquece que todo mundo está vendo. É verdade. Mas foi muito bom. Só não pode falar mal de ninguém. Não, mas isso a gente não faz nunca. Fala, não. A gente só comenta. A gente comenta de longe. Mas te agradeço. Agradeço a vocês, a presença de todo mundo. Muito obrigada. Boa noite. E fico à vontade. Obrigada, viu, Samantha? Obrigada, gente. Obrigada. Que Deus abençoe todo mundo. Essa semana eu tenho uma live na quinta-feira com a doutora Alessandra, que está aqui, e com o doutor Rafael, neurologista. Neurologista pediatra. Neuropediatra. Gente, é muita coisa para mim. E vai ter uma live também fantástica. E espero todo mundo quinta-feira. Agradeço todo mundo que ficou aqui até agora, parou um pouquinho do seu tempo. Que Deus abençoe vocês, sua família, se cuidem. O Covid ainda está aí, a vacina não chegou ainda, então, por favor, se cuidem. E que Deus abençoe, doutora. Muito obrigada pela oportunidade de aprender muito com a doutora. Eu aprendo com vocês. Ana, linda, tá aqui também. Obrigada, viu, Samantha? Obrigada, Alessandra. Obrigada a todo mundo que estava aí prestigiando. Você é maravilhosa. Muito obrigada. O meu próximo e-book, doutora, vai estar. Já. Com muito prazer. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada. Olha, está gravado. E compartilha, hein, gente? Vai estar lá no Instagram. Tá Pode ótimo. compartilhar. Beijo. Tchau, beijo.